Boa tarde, pessoal. Nós somos o PodPass. Hoje nós temos aqui a presença do Denis Machado e do Marquinhos, representante da Liga Candanga de Futsal, e o Denis da Barca. Ao meu lado aqui está o Vilmar, meu parceiro de longa data. E hoje a gente vai bater um papo aqui e falar um pouco sobre o futsal aqui para vocês. Justamente, pessoal, muito boa tarde, é um prazer aqui estar no segundo episódio, do PodPass, grande projeto aí que os diretores da Liga Candanga de Futsal abraçaram e estão fazendo por o esporte. Quero agradecer primeiramente a presença do Marquinhos, vice-presidente da Liga Candanga de Futsal e várias vezes multicampeão da Copa Candanga também, e a fera, Denis Machado, técnico da Barca, eleito 6 vezes melhor técnico da competição nas categorias sub-6, sub-8, sub-12, 15, 16 e adulto. Muito prazer, Denis. Obrigado. Uma honra poder estar aqui nesse início de projeto. Muito feliz pelo convite, de verdade, poder estar falando um pouco do futsal, um pouquinho do nosso projeto, um pouquinho da Liga Candanga, no qual a gente tem um apreço muito grande. Não é novidade para ninguém, né, Marcos? Muitos anos, muitas amizades, é uma construção de projeto, pode-se dizer, junto, né? Então, quando a gente agrega, a gente sabe que a gente soma e é uma troca aqui. Com certeza. Marquinhos, fala um pouquinho pra gente também. Boa tarde. Agradecer ao nosso presidente que está ali no bastidor, porque o que a gente está vivenciando agora é a realização de um sonho, né? São projetos que saem do papel, não ficam só nas palavras, e a Liga Candanga cada vez mais inovando, trazendo coisas boas. Nós não estamos reinventando a roda, isso já existe, esse tipo de trabalho, mas a Liga Candanga está fazendo também. Enquanto muitos só prometem ou só especulam, a gente consegue tirar os projetos do papel. Estão aí, então, todos os projetos que a Liga vem executando, com o apoio dos nossos parceiros, e o PodPass, juntamente com o Vilmar, Matheus Praça, foram atletas, hoje estão trabalhando conosco, né, dando também oportunidades, que é uma outra ferramenta de inclusão social que a Liga Candanga usa muito. Show de bola. Vamos começar o papo falando um pouquinho sobre gestão empresarial do futsal. Já que temos aqui 2 caras que sabem muito do assunto, Denis, eu queria falar que você falasse um pouquinho, cara, como é que está sendo essa sua gestão, essa gerência sobre a Barca, sobre os atletas, essa rotina, essa construção dos atletas para que eles continuem no futsal. Que a gente sabe que hoje em dia os pais eles querem muito que o garoto vá logo para o campo, que não tenha mais esse contato com o futsal, e a gente sabe da importância disso. Então, na verdade lá a gente trabalha até por setores, né? Na verdade a gente toca o projeto, eu e meu sócio, que é o Vitor, ele trabalha mais na parte administrativa, eu mais na parte pedagógica do projeto. A gente trabalha a partir dos 3 anos até a categoria adulto, e a gente tem a iniciação e tem a Barca Plus, que a gente fala, né, que é a barca que a gente trabalha com a galera do alto rendimento. A gente consegue separar a galera da iniciação da escolinha para a galerinha que vai jogar os principais campeonatos de Brasília, que é uma Liga Candanga, uma federação, os campeonatos que a gente acredita que tem o nível mais forte, e esses são os mais fortes, né? Então você tem que fazer uma preparação diferente, para vocês verem o nível que está hoje o futsal de Brasília. Se você não fizer essa preparação diferente, você acaba não fazendo frente a ninguém de Brasília, que é muito alto nível. E aí o que acontece? Nesse trâmite tem o campo, porque para muitos pais é meio que o sonho do filho ser jogador, onde tem as minas de ouro, os grandes salários, mas a realidade a gente sabe que não é essa. A realidade a gente já sabe que são poucos que vão virar jogador, mas aí a gente trabalha o outro lado, que é a parte social, a parte da formação do cidadão. Hoje a gente tem 12 professores dentro do projeto, a gente tem 3 unidades de Sobradinho, mais uma unidade de Planaltino, então está expandindo, e desses professores só tem 5 começaram com 12 anos jogando, e aí inclusive quando fizeram 15 anos, 14 anos eles foram até para um campeonato nacional junto com o Claudinei, na época no Vigas, e hoje eles estão fazendo faculdade através do projeto e dando aula. Só que aí entra a parte do campo. A gente tem muitos exemplos dentro da Barca, que é o Piá, que é o João, que é o Luiz, Vitor Hugo, e continuaram jogando futsal e jogando campo. E aí você vê hoje a mãe, pai, preferindo tirar o filho com 12, 11 anos, fazer um personal, tirar do futsal, para poder ficar inserindo só no campo, sendo que o futsal ele engloba e agrega o tempo todo na parte motora da criança, na socialização, no pensamento, na raciocínio rápido. E se você for ver hoje, todos os treinos de campo é o quê? Campo reduzido o tempo todo. Então, é o futsal. Nada mais do que é o futsal ali. Então,
Hoje a gente tem atletas que o Fabiano está no Botafogo, sub-17, pegou a seleção brasileira, o Thiaguinho, que é o 10 do Goiás, hoje sub-17, está no sub-20, são os meninos que a gente tem um contato diário. Mas aí são meninos que saíram daqui de Brasília com 14 anos jogando futsal. Aí vou dar um exemplo, ano passado o Piá jogou a Liga Gaúcha de Futsal, e esse ano ele assinou contrato com o Brasiliense. E aí a gente é o grande exemplo que você não precisa tirar o menino do futsal. Você pode caminhar com ele nos dois lados, sabendo a importância de cada um. O que a gente vê muito hoje que a galera quer medir força, lá na Barca não. A gente mostra que tem importância e a gente dá um exemplo, quando vai fazer uma tabela de campeonato, a gente procura nem pedir para mudar, sabe por quê? Porque eu acho que o futsal, eu tenho certeza, o futsal tem o mesmo peso que o campo. Por que não, o menino vai jogar campo e tenta remarcar? Não, pô. Então ele vai jogar campo. A gente vai preparar aqui porque vai jogar esse jogo, porque a gente sente que é importante, entendeu? Justamente. O pessoal tem que saber a seriedade, né? Que realmente é da modalidade. E hoje, inclusive, Denis, temos uma porta muito maior, né? Do que a da nossa época, da época minha e do Praça, enfim, da época que vocês eram atletas, que hoje tem Taça Brasil, hoje tem Copa das Ligas, hoje tem Copa Mundo Futsal, hoje tem JUBs, tem diversas competições, né? A nível nacional, a nível mundial, assim, que a rapaziada pode participar. E o mais importante, tem muito mais oportunidade mais cedo no futsal do que no campo. É verdade. Você tem a oportunidade de ganhar bolsa de estudo em colégio particular, você tem condição de fazer, igual os meninos na época do SESC, os meninos lá, ganhar bolsa para fazer uma faculdade, e aí? Aí, com todo respeito ao campo, o campo é uma aposta, igual o futsal é uma aposta, que você não sabe se vai dar certo, mas no futsal já começa dando certo cedo. A partir do momento que teve atleta nosso que ganhou bolsa no Fátima, no Projeção, no La Salle de Sobradinho, e aí a gente não consegue ver que o futsal consegue colher o fruto mais cedo. Não é medir forças, né, Marcos? Não é medir forças. Não, e é engraçado porque assim, ó, as coisas vão melhorando, vão mudando, e o futebol tá diferente. O atleta de futebol hoje corre muito mais. E o futsal se corre muito. E a intensidade o tempo inteiro, e marca, todo mundo tem que marcar. Antigamente o centroavante perdia a bola e ele voltava andando. No máximo preocupado com uma linha de impedimento. Hoje o cara tem que marcar a saída de bola, ele tem que descer acompanhando o lateral. Se tiver um cara meio campista com um pouquinho mais de idade, ele tem que vir marcar no lugar do cara. E aí as pessoas esquecem que é no futsal que o cara vai aprender a marcar. Justamente isso. Né? Eu tava vendo um treino, não sei se era do Borussia, mas algum desses times grandes da Europa, cara, o treino dos caras é futsal. É futsal com grama. É impressionante, é bater, rodar, aí um entra, na hora que um entra, outro sai. É exatamente o que o quadrante faz no futsal. O Pedrinho falou uma vez, Pedrinho comentarista, que é uma parada que a gente usa muito no futsal. No futsal não existe o jogador passivo, ele é ativo o tempo todo. Ele tá atacando os 4 ataques, os 4 marcas. Joga mais sem bola do que com a bola. Exatamente. Você pega um goleiro, foi o que ele citou também, um goleiro, se você colocar, inclusive até seria um menininho agora de 5 anos, no sub-6, e o pai falou que queria mesmo colocar ele no futsal. Você coloca o menino no gol daquele tamanho, o cara vai chutar 10 bolas pro gol. Às vezes vai 10 bolas, ele não encosta na bola. No futsal, não. O molequinho de 6 anos, ele vai encostar. O menininho que joga na zaga no campo, no futsal, no campo ele passa 3 anos e não faz um gol. No futsal, não. O menino que é zagueiro no campo, no futsal ele é um fixo, né, praça? E ele acaba chegando, chutando a bola no gol, ele acaba atacando, ele vê que ele consegue fazer várias funções. Então, o futsal, a importância, igual essa semana, a gente teve o prazer de assistir o jogo da Liga Nacional e o Rodrigo Capitelli até ele falou, o futsal é vida. E é isso, pô, o futsal ele é muito importante na formação do jogador. Eu também acho que é um dos esportes que mais desenvolve, né? Parte motora, parte cognitiva, enfim. Tudo ele trabalha bastante, muito diferente do campo, né? Porque aquele atleta que realmente joga lá na zaga, a chance dele estar treinando a batida, treinando um passe com mais qualidade, enfim, é mais difícil. No futsal, a rodagem é maior, todo mundo tem que fazer um pouquinho de cada espaço, todo mundo tem que fazer um pouquinho de cada posição. Aí acaba que realmente a pessoa tem que treinar muito. Tem que ser eclético, né? Exatamente. Eu penso que a questão do futsal no campo é um complemento muito bom, porque a dinâmica do futsal
ela faz o jogador pensar bem mais rápido no campo. Por exemplo, se você pegar e trabalhar num projeto da Barca, você pega um moleque que trabalha ele até ali os 15, 16 anos, ele vai chegar jogando de outra forma no campo. Tu vê muito jogador no campo que, assim, ele parece que é treinado para fazer só a função dele. O cara do futsal não, ele consegue jogar apertado no campo, ele consegue ter uma visão maior de jogo no campo também. Então, assim, o futsal tem um papel muito importante no campo e as pessoas não dão valor para isso. Sacou? Elas pensam que o futsal é somente um esporte ali, totalmente diferente, mas não. Ele agrega bem mais no campo do que as pessoas pensam, entendeu? Inclusive, eu fui assistir, a gente tá com a base do Sobradinho lá, fui assistir um jogo do Sub-11, aí tem um atleta que joga futsal com a gente desde cedo, assim, uns 8 anos, agora ele tá no Sub-12, Vinícius, o nome dele. Tem duas formas hoje em dia de você ganhar o jogo não só com talento, que é a parte do drible, nas quebradas de linha, e é o passe de primeira. Hoje dificilmente você vai assistir um jogo, principalmente de campo, meu filho também ainda não joga campo, tá só 15 anos ainda. Dificilmente você vê um jogador dar um passe de primeira. E o passe de primeira é o que quebra a linha. O que quebra a linha. Que quebra a linha. E aí parei para assistir, que o Vinícius assistia pouco no campo, porque a gente mais focado no futsal. E aí, como a gente pegou a base do Sobradinho, eu consegui acompanhar já 2 jogos dele. E o menino, ele dá praticamente o tempo todo passe de primeira. Dos 11 jogadores que ali tá dentro do campo, acho que só 2 conseguem ter essa visão de dar um passe de primeira rápido. E são coisas que o futsal pede o tempo todo. Ele te obriga a fazer isso, né? Ou você pisa e já dá o passe, você já dá o passe de primeira para você quebrar a linha, ou você finaliza de primeira, ou você só tem um domínio para chutar a bola, porque às vezes esse domínio também vai atrapalhar. Você não faz marcador gol. já chega. Já chega. Então, já chega. você já sente a diferença. Só que quando o menino consegue, tanto que, todo respeito à galera do campo, mas é muito difícil um jogador de campo jogar futsal. Uhum. E é mais fácil o jogador de futsal jogar o campo. Porque o futsal é muito difícil. Igual dizer, é um jogo de xadrez. Você tem que estar aprendendo tática o tempo todo. Você tem que estar sabendo marcar, igual o Marcos falou. Então, muitas variantes ali dentro daquele jogo. É apaixonante, verdade. né? Marquinho, eu queria também que você falasse um pouquinho sobre essa gestão empresarial. Você que está mais tempo do que o Denis nessa caminhada, né? Tanto que treinou a gente, né, Matheus? Treinou outros atletas, enfim. Então já tem um ciclo bem, bem longo no futsal, tanto no feminino quanto no masculino. Eu queria saber, cara, depois de todo esse tempo aí, como é que você vê essa gestão empresarial, tanto do futsal quanto dos atletas? Como o futsal agrega, né, nessas pessoas e como pode se prepará-los para realmente se tornarem atletas de futsal, realmente poderem jogar contra Magno, contra... Corinthians, Joinville. Exatamente. O Brasília jogou agora recentemente contra os 2 melhores times do Brasil, né? Pegou o atual campeão da Supercopa, que foi o Joinville, e jogou aqui contra o Magnus. Eu exerço essa função lá ainda como supervisor das categorias de base, me afastando um pouco das quadras, até para não dar muito conflito. E dentro da área da gestão, que a gente consegue observar, a gente precisa de recurso financeiro. Não dá para viver só de amor, né? O amor não vai encher barriga. A gente precisa. Não precisa de muito, porque também nem tudo é só o dinheiro. Você precisa ter a organização. Você precisa ter pessoas capacitadas para trabalhar também, porque não adianta você ter o dinheiro, né? E ter a pessoa que sabe, mas se ela não tiver uma experiência, não tiver uma vivência, não tiver estudado para fazer aquilo, vai gastar tudo, não vai ter organização e vai se perder. Então é um complemento, são várias coisas que vão caminhando junto ali. Eu já trabalho já há algum tempo, sempre gostei, já tive empresa, trabalhei na Esportista dentro do Colégio Notre Dame, depois já fui empresário na área de pizzaria, já fui empresário na área de confecção de roupa, né? Então, assim, eu sempre tive essa qualidade, essa habilidade de poder fazer a gestão. Não foi sempre muito bom. O Denis aqui é um parceiro de longa data, já tivemos discussões ferrenhas na beira de quadra, e ele é um cara que já me criticou muito, crítica construtiva, e já me elogiou bastante também. E é como ele sempre falou assim, ó, todo mundo melhora, como eu disse assim, o futebol melhorou, as coisas vão mudando, e a gente vai mudando, vai amadurecendo. Esse amadurecimento, essa experiência, né, juntando com as oportunidades que nós vamos dando e recebendo de volta, a credibilidade que a gente vai conquistando, ao decorrer do trabalho, isso vai trazendo outras pessoas que acreditam, e é por isso que eu sempre falo com o professor William, nunca prometa nada que você não vai conseguir cumprir, né? Não coloque no regulamento algo que você não vai depois
colocar para obrigar. Porque qualquer lei, ela tem o cara que cria a lei, o cara que fiscaliza e depois o que pune. Então você tem que ganhar credibilidade. Então quando você fecha um acordo com alguém, fecha uma parceria com alguém, fecha um regulamento, você tem que ir lá e fazer cumprir. Se tiver que tirar dinheiro do bolso, tire. Porque senão você não ganha credibilidade. Então a credibilidade é que vai te fazer crescer, te colocar para frente e trazer mais apoiadores. Nesse trâmite todo entra o atleta, entra o professor, entra o profissional, né? Porque o cara vai vendo que, pô, o negócio tá legal, tá bacana, a liga já tá investindo nisso, já tá investindo na mídia das pessoas. Isso vai gerar, hoje o Instagram tá aí, né? Bombando. Nós estamos aqui agora no podcast, né? Trabalhando em virtude disso. Então é a gestão que vai gerando a cultura, vai mudando a cultura. Infelizmente, eu já presenciei, porque eu já participei só de 45 competições nacionais, e vejo como os nossos atletas ainda são uma cultura ruim. Eu falei isso pro Matheus, você foi também. E isso não é culpa de vocês, né? Isso não é culpa nem dos que estão aqui ainda. Porque eles não tiveram referências. Entendeu? Nós vamos ter referências quando os times que estão no topo, ou que estão jogando na Liga Nacional como o Brasília, ou que já jogaram, tiver atletas daqui que vão crescer e brilhar, vão ficar aqui e vão começar a conversar com as pessoas da palestra, incentivar o aluno. O nosso atleta é quem? O nosso ídolo é quem? É o cara de fora. A galera que vai ver o jogo aqui, eles não vão ver, não foram ver o jogo do Brasil. Eles foram ver o Rodrigo, que é do Mags, que é da seleção brasileira, eles foram ver o Lino. Por quê? Porque eles são as referências, são os caras que vão aparecendo lá. Só que a cultura nossa aqui não faz o atleta ainda querer. E não é culpa também, porque, como eu disse, eles precisam ser remunerados, precisam ter um salário. Como é que você vai abrir mão com 19 anos, 20 anos, de um emprego, para jogar bola, jogar futsal, por mais maravilhoso, empolgante e tal, por R$300, R$400? Não tem como. Realmente. Às vezes o cara tem filho, tem família e tudo, como é que sustenta? Então tem que ter a dinâmica, a organização e o recurso para fazer a máquina andar. E também não é só a questão da remuneração, não. Também acho que é o próprio reconhecimento, né? Tem muito atleta que busca isso aí também. Então, às vezes, a pessoa até recebendo um valor aqui e o mesmo valor lá no Magno, no Joinville, ele quer ir para lá, para realmente ele entrar na história do futsal. Então, a gente tem que conseguir realmente adequar, né, Brasília, buscar mecanismos para a gente conseguir também colocar esses atletas, né, na história do futsal, não brasiliense, porque eles já vão estar, mas na história nacional, né? Por exemplo, tem Munim, Rato, o próprio Claudinei também. Esses atletas, eles fizeram história, mas as grandes histórias ficaram, infelizmente, fora de Brasília, né? Porque a Sim. gente não tinha esse recurso, não tinha essa capacidade de deixar, não, vamos manter vocês aqui, porque vocês vão ser estrelas daqui. Por exemplo, levando exemplo pro campo, o Pedro, que é do Rio de Janeiro, tá lá no Flamengo, na casa dele, no berço dele, né? Sendo feliz. Então a gente tem que realmente conseguir construir isso aí e, de fato, podcast, enfim, fazer algumas coisas que a própria Liga Candanga está fazendo enquanto a Febrasa não faz, né? Enquanto outras entidades que poderiam também estar agregando não tá fazendo, mas, enfim, é um passo de cada vez. A questão até da referência também, acho que uma coisa que conta muito é a galera nova tá entendendo que aqueles que passaram, eles deixaram um legado, sim, fizeram história. Quando você pega a geração do Thiago Rocha, o Rato, o Moninho, Marlon, Franklin, a galera toda, eles, Filipinho, eles deixaram legado. Se vocês pegaram a história que eles construíram aí, teoricamente, num lugar que não tinha cultura no futsal forte, construindo por causa deles, né, teoricamente. É lógico que tem a galera antes também, das barras, aquela galera ali. Mas eles fizeram grandes jogos aqui, de você estar ali numa Liga Nacional, dentro de Sobradinho, com mais de 5 mil pessoas movimentando. E eu acho que as pessoas, os atletas que estão vindo agora, e eu acho que conta muito dos professores, assim, de cobrar dos alunos, ter respeito por esses caras que fizeram história. Vou dar um exemplo, meu filho foi lá no ginásio, ele quis tirar foto com o Rodrigo, mas ele quis tirar foto com o Nino. Ele falou assim, ele falou, pai, o Nino jogou pra caramba, hein? Meu filho tem 15 anos, vocês conhecem, né? Ele falou, vou tirar uma foto com o Nino. É isso aí, pô. Então, a parte do professor
é saber valorizar o que a gente tem em casa também, sabe? Porque a gente tem muita coisa boa em casa, a gente tem muita rapaziada que tá aqui no Brasília Futsal, tem muita gente boa. Você vê hoje lá o João Vitor, né? João Sim. Vitor Xuxa. Paulo Vitor. Paulo Vitor entrou bem pra caramba no jogo. É um menino que a gente tava vendo jogando esses dias a Liga Candanga, tava no time do Gol de Placa. Que hoje é técnico, né? Sendo professor ali. Pô, ele pode parecer brincadeira, mas se você for lá conversar com os moleques da Barca, teoricamente ele já é Você referência. entende que é aí que começa a mudar a cultura? Pô. Porque você foi lá, plantou a semente do seu filho. O Paulo já vivenciou, é jogador, é técnico, e hoje ele está influenciando lá. Aí é a formação do professor também. Entendeu? A influência, né? E outra coisa, os professores, aí já dou uma dica aos professores aí, não, que eu gosto de falar igual o Bier que era do Corinthians, e o Marcos Xavier fala, não existe a verdade absoluta, mas lá na nossa escola hoje, eu cobro muito sub-14, 15, 16, a esse ano assisti presencialmente os jogos do Brasília na Liga Nacional, ao vivo, porque tem que estar assistindo para estar aprendendo. Tem que estar o tempo todo. Quer ser jogador de futsal, tem que respirar o futsal. E aí eles têm que ver aquela rapaziada jogando, para que aquelas pessoas virem referências para eles. Então, cabe muito do professor parar de achar que o cara que é seu rival, ele não pode ser seu, você não pode aprender com ele. Uma vez eu vi o time do Santos jogar, o 2010. E eu vi jogar ele no iate. Aí nós já tinha visto ele jogar no iate, a gente foi para uma competição fora, acho que no Valparaíso. E aí eu sentei do lado dele. E aí eu tinha visto a melhor equipe que eu mais bem treinada que eu vi jogar naquela ocasião da Liga Candanga. Eu sentei do lado dele e falei, professor, ele não pode ser seu, você não pode aprender com ele. Uma vez eu vi o time do Santos jogar, o 2010. E eu vi jogar ele no iate. Aí nós já tinha visto ele jogar no iate, a gente foi para uma competição fora, acho que no Valparaíso. E aí eu sentei do lado dele. E aí eu tinha visto, se o time perdeu, não é só os atletas. A comissão tem culpa. Então o que eu fiz? Pô, pra que eu tava marcando alto? O tempo todo você tava ganhando o jogo. Pra que eu tava marcando meia quadra, sendo que eu podia marcar em cima, que é uma parte que eu vou falar depois de alguns confrontos da Barca e Brasília, que a gente fez diferente dos outros times. E aí eu comecei a ver essa parte também, entendeu? Então eu penso assim que no contexto geral, eu acho que a molecada tem que saber que a gente já tá começando a ter referência, já tinha pouco. O Moninho e Rato foram Corinthians, pô. Exatamente. Então você precisa de referência maior que esses caras aí. O Moninho já foi considerado o melhor goleiro do mundo, o goleiro linha do mundo universitário. Então as pessoas às vezes não entendem que a gente já tem as referências aqui, eles precisam estar conhecendo a referência, a gente tem que levar a referência para eles e tem que saber que esses caras que são nossos adversários, eles não são nosso inimigo. Então quando eu falei com o professor, porra, ele ficou surpreso. Então várias vezes a gente consegue conversar de futsal sem perder a humildade ou achar que o cara é maior que eu. Não existe esse negócio de maior que eu. E é a coisa que a gente aprende na música. O dia que eu sentei com os caras do Exalto, sim, nosso violão quebrou e o cara do Exalto prestou o violão, pô. Você vê, pô, a humildade do cara. E por que eu, que teoricamente não era nada, ia ser humilde? Então, pô, não é demérito nenhum achar que o Marcos tem muita coisa boa e que eu posso aprender com ele. E eu vou ter uma troca com ele. Então, não só de jogador, mas de treinador, a gente tem grandes referências aqui em Brasília. Com certeza, levando em consideração isso aí, até sobre a rodinha que o Marcos estava falando, né, que tem atleta, tem professor, tem que ter investimento, tem que ter reconhecimento para o atleta. Outra parte desse ciclo, para ele girar também, eu acredito que seja o torcedor, né? As pessoas também começarem a valorizar o esporte e os clubes. Coisa que eu vi lá no Brasília e Magnus, foi quando o Brasília virou, o pessoal gritando Brasília, Brasília, Brasília. Cara, isso foi muito legal. Eu nunca tinha visto isso no futsal. Você já tinha visto isso, Marcos? Eu vivenciei o ano passado na Copa do Brasil o jogo contra o Minas, né? E foi um negócio absurdo também lá no ginásio do Sesc. Então, aqui em Brasília, o torcedor chegar a abraçar, porque ali tinha torcedor de todo time, né? E jogador também e jogador de todo time. também. Então, eu já tinha vivenciado lá, foi muito bom. Eu tava no jogo É uma energia diferente. Sabe uma coisa que eu vi diferente uma vez? A gente foi jogar pelo Peixe, um campeonato, uma Taça Brasil Sub-20. E aí a gente chegou lá, o Sub-20 do Carlos, era em Carlos Barbosa. O Sub-20 do Carlos Barbosa tinha torcida organizada e os torcedores tinham as camisas dos times que eles compravam, né? Já ajudava o time, de certa forma.
e tinha o nome dos atletas, pô, do sub-20, não era nem do profissional. Ali eu percebi, caramba, a cultura aqui é outra, é diferente. Outra coisa que eu percebi também, que diferencia os outros estados e faz com que eles estejam um pouco mais à frente, além da gestão, é treinar as crianças desde cedo. Você vê que se você viajar para fora, existem N projetos aí bons e que treinam as crianças desde cedo. Aqui a gente vê poucos. O Abarca tem quanto tempo aí? Tem 7 anos. 7 anos. Há 7 anos, a gente não vai encontrar um projeto que esteja colhendo os frutos assim, e a gente não vê tanto projeto querendo crescer da forma que você está crescendo, entendeu? E isso que vai dar o resultado. Eu viajei uma vez pro Rio de Janeiro para fazer uns jogos contra o Vasco, uns times de lá. Eu vi o Sub-9 de lá fazendo jogada ensaiada, velho. Jogada de saída de bola, coisas que eu não sabia, e eu já tinha 17 anos. Então, tipo, isso influencia muito no crescimento do futsal, entendeu? Não é só fora de quadra, mas dentro de quadra. Os treinadores entenderem que a criança com 7, 6 anos, ela já tem a capacidade de fazer coisas que a gente nem imagina. E isso faz, imagina a longo prazo. Você pega um atleta que cresceu no futsal, 7 anos, começou já tendo uma mentalidade assim, entendendo que o futsal não é uma diversão e sim também pode ser um trabalho. Imagina isso a longo prazo. Os caras vão chegar dando baile, sacou? Coisa que está começando a acontecer agora em Brasília. Um investimento, boas competições. O Marcos falou desse candangão, pô, gostei. É uma elite agora dos campeonatos aqui de Brasília. Isso só vai fazer crescer, sacou? Ninguém vai olhar e vai falar, caramba, quero jogar o candangão. O que eu tenho que fazer? Não é qualquer time que chega lá. Então já vai ter que jogar diferente. Realmente. Quando você fala de gestão, voltando na parte de gestão, o futsal ele tem que ter gestão, pô. Não é simplesmente você colocar um time na quadra ou você fazer um catado, que você vai jogar de igual para igual. Não morre, né? Eu já perdi para muito catado. Mas sabe o tanto que eu estava preocupado? Só em falar para ele assim, uma hora isso vai acabar. Sabe por quê? Porque quem treina, quem tem seu time meio de formação, uma hora isso vai acabar. E aí outra coisa, eu não sei se o Marcos lembra que uma ocasião o Claudinei estava mudando e o Seco também, mudando os treinadores, estava inserindo a galera. E eles começaram a perder muito, que são escolas fortes de Brasília, começou a perder muito e sendo muito cobrado. E aí o Marcos falou, é o processo. Porque a galera, quando chegava na barca, eles falavam assim, não, eu quero que meu filho treine com o Denis. Todo mundo, só que pensa aí, eu vou cuidar do sub-6 até o 20? Não tenho condições, eu tenho vida. E aí, quando a gente sentou, eu e o Vitor, a gente sentou e falou... Aí a pandemia serviu para várias coisas, né? A gente começou a fazer algumas mentorias e a gente entendeu que dentro da empresa, o mesmo treino que o Denis dá, lá ele, né? Mesmo treino que a gente coloca dentro de quadra, os outros professores têm que colocar, a entrega tem que ser o mesmo. Quando você coloca um moleque ali que ele tá entrando, não entrou pisando na bola, você tem que voltar 5, 7, 8 vezes até ele fazer certo. Porque o Denis, quando ele estiver lá, o Vitor, ele estava cobrando isso. E aí, isso faz parte da gestão. Da entrega do trabalho dos outros professores, ele ser igual. Aí chegou ano passado, o pai foi questionar, você podia ser o técnico na categoria sub-11, eu vou até falar a categoria aqui, sub-11 era sub-10, acho que ano passado, eu falei, então vamos lá, Candanguinho os moleques ganharam, semifinal da Candanga, que é difícil, os moleques chegaram, Copa Planotina campeão, Copa Sobradinho vice-campeão, será que precisava do Denis? Então é o processo, a gestão ela tem um processo de você poder, igual na ocasião o Marcos falou, de passar o bastão, de você estar formando profissionais, porque dentro da barca tem a cultura, tem um documento que mostra aos professores que a gente tem uma cultura ali. E acima de ser competitivo, que a gente vai ser, o tempo todo vai querer ser, é você fazer com que os moleques aprendam futsal. Não é ganhar qualquer custo. Você acha que os caras batem na tecla aí, o meu amigo Laerte, os caras, pô, esse jogar de 3 toques, esse lateral... Tem que ter, graças a Deus que teve, para time parar de rolar bola de lateral e meter gol de lateral direto. Na mudanças da regra. Porque se você pegar ali o Mudança não, desculpa, adaptação, né? Que a Liga Candanga Isso, adaptação da regra. Acontecia do moleque sair a bola e na saída de bola já saíam 5 gols. Os 5 gols cara, tomando bola. Né? Agora, quando tem 2 marcando, você tem 3. Você consegue montar a praça num moleque ali de 7 anos, o 3-1 para sair. E o moleque saber, não, meu time joga no 3-1 com 7 anos de idade. Mas sabe o que é isso? Isso foi o que foi uma parada que a Liga Candanga colocou ali dentro da mudança da regra, a adaptação, não é mudança, a adaptação da regra. E isso fez com que os moleques começaram a jogar futsal. Porque quando ele sai no escanteio, ele tem que tocar 3 vezes na bola. Ele consegue sair um moleque da trave,
tocar a bola, o outro devolver, o outro sair, rolar pro outro pra chutar. Já Olha que estimula a coisa pensar, né? linda. Não. E tocar a bola, jogar em grupo, né? E aí que tá a diferença, porque, por exemplo, na nossa época, nessas categorias menores se destacava muito quem tinha o físico, o melhor físico, O né? chute forte. O mais alto, o mais forte, até os mais gordinhos, às vezes, era o cara do time, porque realmente ele conseguia fazer um pivô, girar em cima do menino mais magrinho. Por mais que o magrinho tivesse mais facilidade no futsal, por mais que o magrinho tivesse mais técnica, mais tática, ele perdia fisicamente. Então essas categorias realmente ganhavam quem eram os mais fortes. Agora, com essas adaptações, a gente vê a diferença. Os pais, às vezes, eles não sabem da importância de ser um quarto, terceiro lugar. Porque o primeiro e o segundo lugar são os atletas que hoje estão no Flamengo, estão no Grêmio, estão no Inter. O Claudinei, no nosso último podcast, ele falou de 4, 5 atletas que estão nessas bases. A elite, né? E que estavam jogando candango. Ou seja, os pais eles têm que entender que eles não estão perdendo assim para quem não treina. Eles estão perdendo pros meninos que estão elite, pros meninos que são elite, pros meninos que estão pegando seleção às vezes, entendeu? Então é importante esse pessoal saber disso, né? Claro, o Fabiano que jogou a Liga Candango em 2006, ele Absurdo, muito bom. já foi pro Fluminense e aí agora tá no Botafogo. O ano passado ele pegou a seleção sub-17. Ele foi treinar na Grande Comari com esse grupo que foi pro Sul-Americano agora. E ele jogou a Liga Candanga. Inclusive, depois, quando a gente falar do jogo espetacular, ele tava no jogo espetacular que foi o Thiaguinho, que tava no Cruzeiro também, canhoto, que jogou também no Iate, mas jogador da Barca. Não é que é jogador da Barca, é jogador que a gente teve o trabalho junto com ele. Porque eu vejo muita galera em Brasília achando que o jogador é o meu. Não, a gente fez o trabalho, a gente agregou no trabalho dele, tanto que ele terminou, até ele saiu de Brasília jogando aqui, mas para você ver a força da Liga Candanga, você vê garoto igual o Gabriel Magno hoje tá no CSKA, o Miguel que tá no São Paulo, então são todos os garotos Salles que... foi pra China, né? o Gabriel Salles foi pra China, cara, eu vi o seleção Dudu brasileira. Jogando pato hoje. Exatamente. Gente, aquele moleque tá jogando demais. Eu conheci o Dudu, ele acho que ele já tá tinha 17 anos, ele apareceu e foi embora, velho. Cara, eu vi ele Chegou no jogando baile com o todo Marquinhos mundo. uma vez, o Marquinhos até me falou, cara, aquele moleque ali vai ser bom, velho. Cara, e a gente Aí eu vi consegue, ele baixinho assim, mano, será? a gente Estranho, consegue né, pegar Ai. a última edição aí mesmo, você vê os moleques agora, uma galera tá indo embora agora, foi embora pra jogar o Paulista, começa dia 8 agora, que tava tudo na Liga Candanga, cara. Quando você fala do Dudu, o que a gente pegou ele lá em Sobradinho, ele bagunçou com o jogo, ele é diferente desde o começo, né, mano? Com certeza, agora mesmo, o Criciúma foi o vice-campeão, né? Perdeu pro Magnus. A final do mundo. Os dois melhores jogadores do Criciúma, Gustavinho e Filipinho, pô. Era daqui de Brasília, que jogaram a Copa Sub-19 ano passado. Cara, Aí o destaque hoje, um dos destaques, já a primeira quadra do Corinthians, Ferrugem. Jogou a Copa Mundo, Pivô. Liga Candanga. O Dieguinho jogou na Jota, veio pro Brasília, foi pra Copa Mundo, tá no Carlos Barbosa. Que massa. Então assim, Você eu vê vou que- pra competição, aí quem que acabou com o jogo na Taça Brasil ano passado, Sub-20, semifinal, Brasília e Chopinzinho, Dudu tirou o nosso time, praticamente, do campeonato. Então a gente, além da cultura ser um processo que demora, É injusto a gente também, às vezes, injusto, eu perco pros caras que eu formo, treina nós eles. formamos, Isso mesmo. entendeu? Ele, a É vida todinha complicado. pro E aí, filho quando- da mãe vir aí quando você fala matar do você. processo é importante estar fazendo todo esse trabalho que a Liga Candanga vem fazendo, por quê? Porque você vê uma federação hoje, com todo respeito, eu ainda quero estar na federação, a gente já fez até uma proposta para voltar, não pela competição, mas pelas vagas que lá tem, né? Mas se você for ver mesmo, hoje você perguntar para meus alunos lá, vocês preferem jogar o quê? Eles vão falar seguramente que a Liga Candanga. Por quê? Quando o menino sai de Brasília para jogar no Criciúma, que não tem um time na Liga Nacional, sabe por que é? Porque a gente não tem uma liga forte, não tem uma federação de times fortes. E aí, a partir do momento que você começa a criar uma cultura, começa a criar uma liga igual a Liga Candanga, com os times fortes, você abre ali, você vê o Sub-14, Sub-12 ali, que já tá dando quase 20 times para jogar uma Liga Candanga. Isso aí começa a mostrar força, mostra a organização, mostra o trabalho, que ele não é feito do dia para noite, é a longo prazo. Quando a gente fala de processo, que é a palavra mais usada hoje em dia aí dentro do ramo empresarial, é porque precisa do processo, precisa ter credibilidade, como o Marcos falou aqui anteriormente. Você acha que a gente joga a Liga Candanga quando o pai fala assim, ano passado, assim, ó, poxa, mas Liga Candanga está desorganizado, né? Não está conseguindo marcar jogo, está desmarcando. Eu acho que os professores, os técnicos,
tem que passar a realidade para os pais. É ano político. Você sabia que tem interesse político dentro de Brasília demais e que eles vetam ginásios por causa de política? E os políticos que estão lá na Liga Candanga é que faz o sistema andar e que a inscrição do seu filho ela é mais barata, às vezes 50, 60 reais, porque tem algum deputado que está ajudando lá. Então as pessoas não entendem. Então não é desorganização, é o processo. E aí esse ano vai nadar de braçada, porque esse ano, graças a Deus, o secretário de esportes é o cara que a gente correu junto, através da Liga Candanga, que é o Júlio César. Tem deputados que chegaram lá, que a gente sabe que a gente vai poder contar esse ano, e a gente vai bater no nome dele e falar assim, ó, porque daqui 4 anos tem eleição novamente. E se o cara fizer um trabalho legal, ele vai ganhar. Só que nesses 4 anos, nesse trabalho que a Liga vem fazendo, que já vem fazendo muito tempo e carregando nas costas com muito sacrifício, depende muito dos professores, de chegar e falar, ó, a dificuldade. Quando fala lá no grupo da Copa Sobradinho, eu gosto de dar logo os nomes, né? O cara fala, não, mas essa Liga Candanga aí, pô, cobra, vou jogar uma Liga Candanga, cobra a inscrição, não sei o que, eu vi uma tá no grupo. Eu falei, os caras cobraram a cesta básica, as pessoas não sabem das coisas, e às vezes elas citam por força de hábito, sabe? E aí é quando o Marcos fala assim, eu tive vários momentos que quando eu cheguei na Liga Candanga, eu vi o Marcos estourando no grupo, falando de um jeito, chegar no privado dele, Marcos, não, pô, tu é gestor, pô. O cara aí, conversa com o cara e depois aí que você vai ver que vai ser sossegado. Porque pela internet, quando a gente se expressa, às vezes não é a forma que a gente quer falar. Cada pessoa tem seu jeito de falar. E aí, eu conheci, na verdade, eu conheci muito cedo o lado do Marcos, o lado bom do Marcos, que as pessoas só vê o lado ranzinza. E você vê o William, o amigão. Só que o William ele é o sorridente, só que tem a parte de organização. E aí passa pelo cara, é igual na barca. Essa parte é do Vitor, é a parte chata do cara ser chato. E a parte do cara, gente boa, é o Denão, que a galera, os molecados me chamam de Denão lá. É do Denão, ou o William, não sei o quê. Mas, cara, a Liga Candanga, hoje, se você pegar lá, a gente vai jogar, se Deus permitir, tudo tá caminhando, a gente vai jogar do sub-6 até adulto. Tem todas as categorias. E aí eu pego aí, com todo respeito a outras competições. Meus meninos vão jogar lá pela RUC agora o sub-15. E aí, sabe lá Deus se vai ter sub-11, se vai ser sub-13, se vai... Mas você acha que eu vou ficar preso a isso? Não, vou numa competição que é organizada, que a gente tem credibilidade. Então é isso, acho que os professores têm que entender, têm que caminhar junto, porque a partir do momento que enfraquece, os clubes também, as instituições, as associações, isso, para de enfraquece. E a partir do momento que você tem uma liga forte, os meninos nem vão querer ir para fora. Vão querer ir para fora com 20 anos, igual foi o Felipe, igual foi o Gustavo, sem pressa. Né, praça? Com certeza. Show de bola. Pessoal, para vocês dois agora, quero saber de um jogo marcante entre a Barca Brasília e a Barca Cid, enfim, vocês se virem aí, só contem a história pra gente. Deixa o professor, né? O convidado. Pô, foi tantos confrontos. Pô, tem um confronto legal ano passado até do... Fizemos uma final, né? Do Sub-20 ano passado. Quem ganhou? O Brasília ganhou, mas assim, com todo respeito, era um time que tava treinando todo dia, os caras recebendo passagem, auxílio. Então era um time que, em teoria, tinha obrigação de ganhar. Tanto é que já ganhou as últimas 3 competições da categoria. Mas o jogo contra o Denis foi um jogo muito difícil. Muito difícil porque tem atletas de qualidade. Ele já fez mudanças, né, como ele mesmo deve falar aí, em estratégias de jogo que complicou, né, o nosso trabalho. Já nos enfrentamos, principalmente em categorias maiores, né? Sub-17, 16. No brasileiro vocês se enfrentaram também? Não, no brasileiro. Não tava no brasileiro. Não. Ah, não. Ficamos fora daquele brasileiro lá. Mas aquele time da Barca, Luiz, Piá... Mas uma galera daquele time da Barca foi jogar no Brasil. Foi, vieram jogar porque a gente tinha a vaga na competição nacional. Eles vieram, jogaram lá um brasileiro de ligas lá em Sobradinho. Né? Tem uma parceria. Tivemos. Inclusive os meninos trabalharam na competição também para ajudar. A gente costuma dar essa oportunidade para eles. Mas nós nunca nos enfrentamos em categorias de crianças pequenos, porque eu não tinha um costume. Vou voltar agora. Categoria pequena. Vai começar de novo? Eu passei o bastão dos mais velhos para os outros 3 professores e voltei a trabalhar com 11 até o 13. 11, 12, 13. Cara, legal, né? Brasil. A galera que tá... Claudinei, o Marcos, outros técnicos também, que treinavam um pouquinho mais velho, né? Treinava a gente quando tinha sub-13. Sub-17 passou quase 10 anos treinando essa categoria, retrocedendo, né? Voltando.
Agora eu quero ver, essa garotada vai aprender a Com todo pisar respeito, desde eu já cedo. brilhei, agora eu vou deixar os caras brilhar a parte deles lá e eu vou começar de novo. Entendeu? Na verdade, a gente teve vários confrontos bons, né? Não só no Sub-20, ano passado mesmo teve o Sub-15, fase de classificação, a gente ganhou deles. Jogou bem, ganhou um jogo Foi. muito bem mesmo. E aí a semifinal era um jogo não é diferente, é o jogo mais difícil do campeonato, é a semifinal, não tem conversa não, porque você tá um pé na festa e um pé fora da festa. E aí, o tempo acho que terminou 0-0, no segundo tempo o Brasília fez 1-0, o jogo terminou 2-0 pro Brasília, então foi 2-0, 3-1. Aquele jogo, o menininho lá, o Alan, pegou muito mesmo. Tu acha que o resultado da primeira partida atrapalhou os teus jogadores? Não acho que atrapalhou, porque foi muito elástico. Até porque os meninos, eu costumo falar, inclusive falei até no grupo do Sub-17, montou um Sub-17 para a Copa Sobradinho, você dá a liga e jogar na Certo. Candanga. 2005 é a categoria mais descomprometida que tem no futebol. Não só 2005 vai dar 18. de 18. Brasília, eu tenho certeza que é a mais descompromissada. Não, e eu falei para eles no grupo. E aí você pega lá agora, nesse horário agora, você vai ver o 2008, 2009, 2008, 2007 lá da Barca. O treino começa às 4h30 da tarde. Vai lá e vê se faltou algum dos meninos. Eles gostam, eles criaram Seriedade, né? a seriedade naquilo, eles criaram comprometimento. Porque muitos ali são bolsa. E aí tem 2 professores dando treino lá. Tem um espaço, tem um material. Tudo isso tem custo. Só que eles não pagam para estar ali. Os meninos eles não pagam mensalidade. Quem que paga é a iniciação lá na escolinha. E acaba que mantém eles. Então, de alguma forma, eles recebem. Só que a gente cobra o comprometimento. E aí, futsal, cara, o Sub-20 a gente perdeu, a gente já ganhou. Já perdeu também. Mas toda vez que a gente ganhou, a gente estava treinando. Se você treinar futsal, você tem que treinar muito. Teve um jogo, o Dudu estava nesse jogo, a Barca e Brasília, Foi lá em Sobradinho. Cara, acho que o jogo foi 2-1. Gabriel Salles teve a última bola do jogo para empatar o jogo. Quando acabou o jogo, eu fui pro vestiário, reuni os meninos e falei: e aí, vocês acham que a gente mereceu empatar o jogo? A gente só tinha treinado uma vez na semana. Aí os moleques, pô, mereceu a última bola do jogo, não sei o quê. Aí o João Gustavo foi e falou: não, a gente não mereceu, não. Por que você acha que não mereceu, João? A gente tá treinando um pouco, não sei o quê. Eu falei: então vamos lá. Se a gente assistir o jogo ali agora, os caras tinham que ter ganhado pelo menos uns 7 gols de diferença. Você lembra desse jogo, tanto de gol Lembro. que errou? Uns 3 gols embaixo da trave, gol de segundo pau, gol sem goleiro. Sem goleiro, os caras erraram gol um absurdo. E aí, deu a sensação que a gente teve a bola de empate, que a gente merecia empate. Não mereceu, pô. Futebol, no geral, o futebol ele é o resultado da vida, é o retrato da vida. Você vai acordar cedo para trabalhar, você vai ter que ter seriedade, você vai ter que produzir, você vai ter que tratar bem as pessoas e receber as críticas e absorver o que você tira das críticas. Quando você chegar no final do mês, você vai ter um resultado bom do seu trabalho. E futsal é isso. O futebol, o esporte é isso. O moleque não tinha treinado, treinou uma vez de qualquer jeito. Eu falei para eles, hoje o nosso tempo, de vocês também, que estão estudando aí, ele vale dinheiro, pô. Por incrível que pareça, vale dinheiro. Se você pegar minha hora-aula ali, a hora-aula dele, é dinheiro, pô. Ou então, porque eu trabalho com música também, é o tempo que eu tenho para ficar com a minha família. E é isso que eu cobro dos caras. Então, a partir do momento que você não se propõe a fazer a coisa certa, o final, ele não vai dar certo. Ou então não vai ser você não vai ter o resultado que você esperava. E as pessoas acham que hoje, cara, tá muito difícil, não só o futsal, tá tudo muito difícil na vida. Então, você tem que fazer algo a mais. Naquela ocasião, eu consegui mostrar para os meninos que a gente não merecia. E aí, a gente chegou, várias finais a gente chega com o nosso time sub 2003, 2002, joga tem muitos anos juntos. Mas, cara, o nível tá um Muito absurdo, alto. sabe? Não, Muito alto. eu vi uma entrevista do Cristiano Ronaldo falando: gente, vocês me perguntam como é que é essa vida e tal, se eu ficaria jogando até 40, 45 anos. Jogar é a coisa mais fácil que tem. Eu ficava até 50. O problema é treinar, o problema é o que vocês não veem, entendeu? Então essa parte aqui é fácil. Aí a galera realmente se prende, né, a só os resultados e não pensa o que o time, o que a comissão faz durante a semana, durante o mês, durante o ano para conseguir esses resultados, né? E não se preocupe em aprender também com o atleta que você tem. Eu converso muito com o Mauro Sandri. E aí ele postou um treino, você ia do lado esquerdo, do lado direito, esquerda, direita. Só que o Rodrigo só fazia com a direita. Aí, se você tiver curiosidade, quiser aprender, você tem que ir na fonte. Aí eu falei: pô, Mauro, esse exercício aí não era pra estar fazendo com as duas pernas? Ele falou: é.
desde que não seja o Rodrigo, tem que ter poucos anos, que não tenha a mecânica do movimento para os dois lados. Se eu forçar ele fazer de esquerda, ele vai ter uma lesão. Então as pessoas têm que entender que tem a parte particularidade. Você vai ter um atleta, eu tô com um atleta lá, 2009, aí ele subiu da escolinha, porque assim, foi bem na escolinha lá, começa a dar uma olhada. E aí subiu e quebra muito, passe, e o nível da galera já é alto. E e beleza, né? Aí eu fui jogar um amistoso pro jogo escolar, a gente tá com projeção, fui jogar um amistoso contra o La Salle, ele era do La Salle, 2009, sub-14, né? E aí daqui a pouco vendo um moleque com um leão de pivô, papata. Eu falei, tá vendo? Até isso o técnico, o professor, tem que descobrir o melhor espaço da quadra, posicionamento para cada atleta. Tem beleza, o Praça joga ainda, porque ele não deixou de jogar, tá, gente? Ele tá falando que tá parecendo que vocês têm 40 anos, pelo amor de Deus, vocês são um moleque ainda, pô. Então a galera joga aqui ainda. Só que a gente descobre, conforme o tempo, o melhor espaço da quadra pro atleta. A situação de jogo para um atleta do mano a mano, que saber com a marcação montada, ele não vai ter drible não, filho. Isso aqui já acabou. Mas vai ter um momento do drible, vai ter um momento do chute. E aí foi o menino. E o menino Leão, pivô. Rapaz, vamos botar meu 3-1 aqui, vai jogar saindo com 3 e você vai jogar no final da quadra. Rapaz, no treino mudou. O professor tem que ter essa percepção, sabe? De você poder pegar um atleta, inserir no lugar certo. Isso leva tempo. Porque às vezes você vai ser muito criticado, você vai perder um jogo porque você apostou naquele atleta. E o pai não entende que o processo... E outra coisa, sem dizer que você pega o pai lá, né, Marcos? O filho joga de 40 minutos, joga 35 minutos. Aí num jogo que é mais fácil, você faz o grupo os outros quartetos ficaram mais cedo na quadra. Ah, mas fulano jogou pouco, E quando hoje, né? Hoje, porque quando o bicho pegou e jogou lá, quem jogou mais foi seu filho. Então, tem vários processos. É a política dentro da organização do time. Por isso que a gente já ganhou a Candanga com 6 atletas de linha e um goleiro só. Porque quando a gente chega lá, eu e o Vitor, a gente vai fazer... vai ter dor de cabeça. Então, vou levar 6 do nível alto, que é a competição alta, só vai poder mexer 2 vezes, descansa e precisar num jogo, puxa um moleque, beleza? E é assim que a gente faz, porque a gestão é muita coisa envolvida. Não só um uniforme, não só uma bola, não só uma mensalidade paga, uma inscrição paga, mas, cara, tem tanta coisa envolvida, né, Marcos? Relações humanas, né? Tanta coisa envolvida na formação de um atleta, do projeto. E os pais às vezes não sabem, né? A atividade física como meio, né? Não como fim. É o meio de alcançar as outras coisas. Desenvolvimento cognitivo, motor, cooperação, parte psicológica. Quem usa o movimento só como fim vai treinar só aquilo ali e às vezes o moleque não sabe nem por que ele está fazendo aquilo. E sem dizer que voltando aos pais, primeiro que o futsal é incrível, né? A educação do futsal para o campo é um abismo. Se você for ver a educação do jogador de futsal, dos pais do futsal para o campo, eu tô no campo ainda, não sou treinador de campo não. Vou assistir o jogo do meu filho ali sossegado, você nem ouve minha voz, porque tem um técnico lá. Naquele momento, é importante também os pais saberem disso, né? Às vezes eles não sabem. Eu sou pai, eu não sou o técnico do Juan naquele momento ali. O técnico dele é o cara que está cuidando do time dele. E o tanto que eu já vi, Denis, de pai falando com os filhos e apavorando os filhos, né? Fazendo eles chorarem e às vezes não consegue desenvolver o futsal porque o pai tá falando demais. E ainda tem a parte que eu acredito ser pior. Esse mesmo pai xinga o filho do outro. Absurdo. Isso é um absurdo. Isso aí foi a pior coisa que eu já vi. Isso aí não tem condições. Aí e criança. Isso aí o pai vê, aí já tem uma confusão lá fora. Por isso que quando para o jogo, tem uns 3 torcedores lá. Alô, Ivanildo. Tem uns 3 torcedores lá que dá trabalho. Aí, quando para o jogo, eu já vou lá. Eu vou lá falar. Tá de sacanagem. Tá atrapalhando, pô. Você tá atrapalhando. Aí eu vou falar pra você, teve um jogo da Copa que os caras fizeram lá em Sobradinho, até o Paulo Febrado fez, esqueci o nome da BR, não sei o que lá. E aí a gente VTR. Eu vi esse viu, né? Essa sua entrevista hoje, achei muito bacana, cara. E aí foi legal porque acabou o jogo, aí eles foram reclamar porque tinha uma lateral e não pararam o tempo, aí teve uma confusãozinha, aí faz de conta que era 15 segundos. Aí foi para 7 segundos, aí saiu a bola, perdemos o jogo. E o pai reclamando com a arbitragem, não sei o que. Só que os caras estavam ao vivo e vieram fazer entrevista comigo. Aí quando vieram fazer entrevista... Você desabafou, né? Eu falei, os pais têm que parar de achar que o juiz que tá ganhando o jogo para o adversário, que só treinador que perde jogo. O filho de vocês também joga mal, pô.
O meu filho também joga mal. O árbitro é o que menos erra no jogo. Eles erram, mas é o que menos erra. Isso eu achei muito fera, que eu vi o Denis falando assim, cara, vocês acham que o árbitro ele errou tal e tal, a gente tomou esse gol por causa disso, porque o técnico mexeu errado, porque hoje tá chovendo, porque hoje tá Nunca é o sol. moleque, né? Os seus filhos, pessoal, eu também. eles não são robô, eles jogam mal também, eles vão errar passe, eles vão errar gol, eles vão tomar uma decisão errada dentro da quadra. Então, cabe aos pais também entenderem que os filhos também erram, os filhos também são humanos, não é só a arbitragem que é humana, não. Todo erro que o moleque cometesse em quadra, a gente fosse xingar eles, nem pensa. Eu queria colocar esse vídeo do Denis pra todo mundo ver, não era só quem joga Liga Candanga, não. Qualquer modalidade, qualquer pai, qualquer atleta, enfim, tem que entender isso aí, né? O cara parou de filmar lá em cima e falou, tô aqui, ó, te parabenizando. O cara parou pra bater palma, mas foi uma parada espontânea, sabe por quê? Porque aquilo já estava entalado, não é só os pais da barca. Você vê o tempo todo, cara, as pessoas achando que é achar culpado pra uma derrota. Aí eu falo pra vocês, quem garante que em 15 segundos a gente vai empatar o jogo? E quem garante se empatando o jogo e ganhar o jogo nos pênaltis? Então tem tanta coisa envolvida. É muita variável. Aí o pai tem que começar a entender que lá fora, quando o filho dele for jogar, se Deus der essa oportunidade pra ele, nem o treino do filho dele vai assistir que não pode. Pô. Tá achando que ele vai chegar igual chega no Marcos, no Denis, e aí, Marcos, o Matheus e aí, não sei o quê. Você consegue dar um feedback, o Matheus tem que melhorar a marcação, ele tá muito devagar. Rapaz, lá o cara nem fala, ó, praça, ó, é assim, é assim, assado, e já foi. Se você não fizer, tchau, te saca do time. Então, a educação que a gente cobra do pai, ela tem que ser constante, e o professor tem que se posicionar e saber que a arbitragem ela vai errar. Eu já tive uma aula de arbitragem lá em a gente foi para Anápolis, o moleque saiu de cara pro gol, driblou pro lado, a bola saiu aqui, o goleiro fez a falta, eu queria que expulsasse o atleta. E aí o cara foi falar com o cara e falou, depois eu te explico. Se fosse outra ocasião, eu encheu o saco do árbitro até eu ser expulso. Sabe o que eu fiz? Esperei. Quando acabou o jogo, ele chegou e falou assim, ó, a regra mudou. Se a bola ele tivesse no domínio da bola, ele poderia fazer o gol. Como ele driblou pro lado, a bola não estava nem na direção do gol. Então, a dica para os professores, escutem, tentem aprender a regra, tenta ter os pais humildade de saber que o filho também joga mal e resultado final. É a vida que segue, né? Marquinhos, quero que você fale um pouquinho aí, finalize esse programa. O que você achou dele, enfim. Quer mandar um abraço para alguém? Não, quero só agradecer aí todo mundo que está acompanhando o nosso trabalho, agradecer a presença do Denis, a força que vocês têm dado pra gente, o nosso presidente que trabalha diuturnamente, como ele gosta de falar, né? Para que as coisas aconteçam, né? E que mais momentos como esse possam vir. Eu não prometo estar todos, né, presentes, mas é só mais uma vez parabenizar aí por todo mundo que está fazendo um trabalho. Denis? Então fui privilegiado por você estar aqui hoje no dia que eu estava, né? Foi mais ou menos. Que honra, hein? Queria mandar um abraço pro William. Velho William, você é uma referência, você é um guerreirão aí também, tá bom? O Marcos também, a gente tem uma amizade muito boa, a gente não precisa o tempo todo estar fazendo elogio pro amigo, a gente pode criticar sim, a gente não precisa entrar num grupo de liga e fazer uma crítica ofensiva, mas a gente pode chegar no privado deles e fazer uma crítica construtiva. Os caras são seres humanos, os caras estão errando e estão acertando o tempo todo, mas graças a Deus estão muito mais acertando hoje do que errando. Então as pessoas têm que reconhecer e ter humildade de saber que se esses caras agora quiser parar, muita gente que quiser começar vai ser do zero. Imagine o processo começar do zero. Então a gente está muito feliz de fazer parte desse tempo da Liga Candanga. A gente costuma falar que quando os resultados vêm, você é presenteado porque você foi campeão, mas a gente não trabalha assim, a gente trabalha com tempo. E é isso que a Liga Candanga está fazendo hoje em dia. Obrigado de coração fazer parte. Obrigado pelo convite, poder estar aqui junto com vocês. Muito feliz ver o crescimento de vocês na área profissional, no que vocês querem seguir. E pode ter certeza que a hora que vocês quiserem, a gente está à disposição de vocês, tá bom? Obrigado de verdade. Prazer é nosso, Denis. Que é isso. Eu quero agradecer a presença de vocês, agradecer o Vilmar pela nossa conversa. Quero agradecer o professor William também pelo convite de fazer parte desse projeto. Dizer que eu estou muito feliz por estar aqui e que eu tenho certeza que isso aqui a longo prazo vai só engrandecer o futsal aqui. E muito obrigado.
Show de bola, pessoal. Então a gente fica por aqui. Eu também quero agradecer a Deixa eu todos. aproveitar aqui e presentear nossa amiga aqui com a bola da competição. Ah, aí Vamos sim. jogar. Bacana. Nosso Ó, parceiro A nova bola da liga, né? aí. Isso. Essa é a primeira de muitos que a gente vai levar tem para data, lá, né? inserir na nossa Já tem escola data. também. Já tem Bola, data. muita qualidade. Na hora que eu cheguei, já peguei a bola e já falei pro William, essa daqui vai ter que ir lá pra escolinha lá. Vai ter que ir lá pra Sobradinho. Nova Vai parceria viajar. também, chegar. Muito bom, material muito bom. Show de bola. Então, vice-presidente, meu sincero agradecimento aí por estar fazendo parte. Espero que venha mais aqui, tá? Ensina um pouquinho mais, igual fez hoje. É ótimo pro futsal candango. Denis também, prazer estar aqui. Espero que em breve esteja de novo aqui conosco, falando um pouco sobre o candangão, né? Que hoje a gente não teve tempo. Falando também sobre essa 36ª edição aí que vai dar início aí em maio. E agradecer também ao Matheus e toda Muito direção da Liga Candanga de Futsal. Ficamos por aqui, pessoal. Um prazer imenso. E semana que vem tem mais, viu? Fiquem com Deus. Um abraço. Abraço. Valeu.